usando apenas dinâmica cometária convencional. Quarta anomalia, o silêncio institucional. Durante a passagem por Marte, o Mars Reconnaissance Orbiter, equipado com a câmera High-Rise de altíssima resolução capaz de distinguir objetos de 9 metros de distância, estava perfeitamente posicionado para capturar imagens detalhadas do 3I Atlas. Essas imagens nunca foram divulgadas. A ESA divulgou imagens brutas imediatamente, mas a NASA permanece em silêncio sobre os dados do MRO. E curiosamente, esse silêncio coincidiu com uma paralisação governamental nos Estados Unidos exatamente durante a janela crítica de observação. Coincidência? Talvez. Mas o padrão é inegável. Enquanto agências europeias compartilham dados abertamente, as agências americanas retêm informações cruciais. E à medida que o 3I Atlas se aproxima da Terra para sua passagem final, esse silêncio se torna cada vez mais ensurdecedor. Diante dessas anomalias, a comunidade científica se divide em interpretações cada vez mais polarizadas sobre o que realmente estamos observando. Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard e diretor do projeto Galileu para a detecção de tecnologia extraterrestre, tem sido vocal sobre a necessidade de considerar hipóteses não convencionais. Em artigo publicado em seu blog pessoal, Loeb argumenta que a aproximação de dezembro representa nossa última oportunidade de coletar dados que poderiam confirmar ou refutar a natureza artificial do objeto. Loeb e sua equipe propõem que a aproximação máxima seja usada para buscar sinais específicos, variações de brilho que indicariam rotação controlada, emissões em comprimentos de onda, esperados de sublimação natural e principalmente qualquer mudança de trajetória que não possa ser explicada por forças gravitacionais conhecidas. Se o 3I Atlas realizar qualquer manobra durante sua aproximação à Terra, escreve Loeb, se desviar mesmo que minimamente de sua trajetória prevista sem causa gravitacional aparente, teremos que confrontar seriamente a possibilidade de que estamos observando tecnologia. Mas nem todos compartilham esse entusiasmo por explicações extraordinárias. Michael Kuipers, cientista planetário da ESA e especialista em cometas interestelares, mantém postura cautelosa. O 3I Atlas apresenta características incomuns, certamente, mas incomum não significa impossível. Estamos lidando com nossa terceira observação de um objeto interestelar. Nossa amostra estatística é minúscula. Não sabemos o suficiente sobre a diversidade de cometas em outros sistemas estelares para descartar explicações naturais. A NASA, em suas comunicações oficiais, descreve o 3I Atlas simplesmente como cometa interestelar com propriedades atípicas, mas dentro de parâmetros naturais esperados. Não há menção às anomalias orbitais, não há discussão sobre as emissões metálicas persistentes. Não há explicação para a retenção de dados do MRO, apenas a afirmação oficial. O objeto não representa ameaça à Terra. E tecnicamente, isso é verdade. 270 milhões de quilômetros é uma distância segura, mas a questão nunca foi sobre perigo físico. A questão sempre foi sobre o que o objeto representa. Entre esses extremos, o consenso científico mainstream permanece em território confortável. O 3I Atlas é um cometa interestelar fascinante, certamente exótico em sua composição e comportamento, mas fundamentalmente natural. Um fragmento de outro sistema estelar, formado em condições químicas diferentes das nossas, exibindo propriedades que expandem nossa compreensão da diversidade cometária no universo. Mas mesmo os céticos admitem, a aproximação de dezembro será crucial. Porque se qualquer das previsões mais ousadas se confirmar, se o objeto exibir comportamentos que definitivamente não podem ser explicados por processos naturais, teremos que reescrever não apenas nossa compreensão de cometas interestelares, mas potencialmente nossa compreensão de nosso lugar no universo. E é aqui que os números se tornam impossíveis de ignorar. Vamos enumerar os dados que tornam a aproximação de dezembro mais que uma simples observação astronômica. Vamos colocar lado a lado as probabilidades compostas. Primeiro, alinhamento orbital de 4,89 graus com o plano eclíptico. Probabilidade para objeto interestelar aleatório, menos de 1%. Segundo, timing de aproximação máxima à Terra, exatamente quando a elongação solar permite observação otimizada. Probabilidade composta, cerca de 8% para qualquer mês do ano, mas o fato de ocorrer especificamente quando o objeto ainda mantém alguma atividade residual torna isso estatisticamente notável.
Terceiro, trajetória que proporcionou passagens próximas de Marte, 28 milhões de Curie. Vênus, distância prevista, e agora Terra, 270 milhões de Curie, como se o objeto estivesse em tour pelos planetas rochosos interiores. Probabilidade de 3 aproximações planetárias significativas em uma única passagem, astronomicamente baixa. Quarto, massa estimada de 33 bilhões de toneladas, aproximadamente 330 vezes a massa de Oumuamua, tornando-o o objeto interestelar mais massivo já detectado. Para um objeto dessa magnitude, manter trajetória hiperbólica requer velocidade de origem extraordinária. Quinto, emissões de níquel persistentes mesmo após periélio, quando temperatura deveria ser insuficiente para a sublimação metálica. Nenhum cometa conhecido exibe esse comportamento 6.400 km para 100 km em intervalo de 3 meses, taxa de diminuição que não corresponde a modelos de sublimação gradual. Sétimo, retenção institucional de dados de alta resolução capturados pelo MRO durante passagem crítica por Marte. 7 anomalias. Cada uma, isoladamente, poderia ser explicada como extremamente rara, mas natural, mas todas juntas, em um único objeto, durante uma única passagem que termina com a aproximação perfeitamente cronometrada à Terra, a probabilidade composta se aproxima de zero. E agora, em dezembro, teremos nossa última chance de observar esse conjunto impossível de coincidências. Última chance de apontar nossos telescópios mais poderosos para um visitante que desafia a categorização. Última chance de detectar qualquer comportamento que finalmente explique o padrão acumulado. Porque após 19 de dezembro, o 3i Atlas continuará sua jornada de saída. Sua velocidade gradualmente diminuirá conforme escapa da influência gravitacional do Sol. Sua atividade cessará completamente. E então, em questão de meses, ele se tornará fraco demais para ser detectado mesmo pelos maiores telescópios terrestres e desaparecerá no abismo interestelar para sempre. Mas nem tudo que parece impossível realmente é. A comunidade astronômica mainstream, embora reconhecendo as anomalias, mantém firme posição de que explicações naturais ainda são não apenas possíveis, mas prováveis. O alinhamento orbital, argumentam, embora raro, não é impossível. Em um universo com trilhões de objetos interestelares vagando entre as estrelas, eventualmente alguns cruzarão sistemas planetários em ângulos que parecem precisos demais para serem coincidência. É questão de estatística em escala cósmica. As emissões metálicas persistentes poderiam ser explicadas por estrutura interna altamente porosa, uma esponja cósmica que retém calor de forma anômala, ou por compostos químicos voláteis desconhecidos, carbonilos metálicos formados em condições extremas que simplesmente não existem no nosso sistema solar. O colapso da coma poderia indicar exaustão de materiais voláteis superficiais, com o núcleo retornando a estado de dormência enquanto reservas internas permanecem congeladas. Comportamento incomum, certamente, mas não necessariamente antinatural. E quanto ao silêncio da NASA sobre os dados do MRO, procedimentos burocráticos padrão, análise de qualidade de imagem, processamento de dados que leva tempo. Não há necessidade de invocar conspiração quando incompetência administrativa explica perfeitamente atrasos. O universo é vasto e diverso, comentou um astrônomo que preferiu não ser identificado. Beleza, galera? Gostaram? Primeiro se inscreve no canal e deixa o gostei. Agora, eu vou fazer meu super golpe mortal. Eu dar um mortal nessa parede e virar com o pé. Vai ser agora. Eu já aprendi. Isso aqui não é paródia não. Já que você já assistiu, ficou bacana, deixa o like e se inscreve. Deu muito trabalho para fazer. Parecido na verdade. Esse braço já tá doendo. Esse braço que eu escrevo, gente. Se inscreve para ajudar. Eu vou fazer o segundo golpe. Golpe mortal. Eu fiquei perto, não deu certo. Mais uma vez. Calma aí, gente. Gente!
Gente, eu dei um mortal. Sério, eu ia cair, eu acabei dando um mortal.